Graça e paz, irmãos. Mais uma vez nós estamos reunidos dessa forma virtual e eu creio e sei que os irmãos também creem que embora estejamos com o coração apertado de saudade, e embora estejamos separados fisicamente, pela ação do Espírito Santo que habita em cada um de nós, nós estamos unidos pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e pelo amor e pelas misericórdias do nosso Pai Celestial. Então vamos fazer esse culto com muita alegria, honrando, glorificando o nosso Deus, adorando-o, porque Ele é digno. Irmãos, eu peço que vocês acompanhem agora a leitura do Salmo 8. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Irmãos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigada por mais um dia de vida, Senhor. Obrigada porque o Senhor permitiu que mais uma semana se iniciasse em nossas vidas, ó Deus. Te agradeço, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua proteção em nossas vidas, Senhor. Estamos aqui neste momento, Senhor, para te adorar, para engrandecer o teu nome, Senhor. Receba, ó Deus, a nossa adoração, o nosso amor, a nossa devoção a Ti, ó Deus. Receba este culto, Senhor, receba a mensagem que o pastor irá trazer, receba o nosso louvor, receba, Senhor, toda a nossa dedicação a Ti, ó Deus. Eu te agradeço, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor, porque o Senhor está conosco, ó Deus. Que o Senhor possa abençoar este culto que está se iniciando, abençoar a vida de cada um que está assistindo nesse momento, ó Deus. É por isso que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, aleluia, aleluia, do sonorado a refugir, do ouro em prata reluzir, ó louvai-o, aleluia.
noite, queridos irmãos. Vamos orar? Querido e amado Pai, mais uma vez estamos na Tua presença e queremos neste momento, Senhor, colocar todos os nossos pecados diante de Ti, Pai. Muitas vezes cometidos por atos, outros por pensamentos. Pai, pedimos a Tua misericórdia pelas nossas vidas, Senhor. Que o Senhor, na verdade, nos ajude a pecar menos e cada dia mais estar perto de Ti, Senhor. É assim, Pai, que nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Tuas obras te coroam como uma luz de esplendor. Astros, anjos, eu entoam hino eterno a Ti, Senhor. Campos, matas, vales, montes, verde outeiro e verde mar. Aves e sonoras fontes formam coro singular. Nos portais por Ti remidos, Deus da glória, Deus de amor, corações aos céus erguidos, celebramos Teu louvor. Revelas de amor profundo, insondável, sem igual, enviando Cristo ao mundo a vencer por nosso mal. Fontes de alegria e vida, és domingo inspirador. Tua graça nos convida a viver em mútuo amor. Quais alegres peregrinos, sempre em marcha triunfal, cantaremos gratos hinos na jornada até o final. Graça e paz, amados irmãos, nós queremos, em nome de Jesus, orar, pedindo que o Senhor nos abençoe agora na ministração da palavra e que ela seja fonte de vida, discernimento e aprofundamento da nossa fé, da nossa esperança, da nossa jornada, da nossa caminhada como cristãos, para que nossa vida, nossa igreja, o nosso viver seja um louvor à glória do Senhor. Vamos orar. Pai amado, nós glorificamos o Teu nome, porque o Senhor tem nos amado e tem estendido de um modo muito presente, ó Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Continua, Senhor, a assistir a Tua igreja com poder, prodígio, graça, para que o Teu nome seja exaltado sobremaneira, Senhor. Nós Te adoramos, ó Deus, porque o Senhor é Deus presente, Deus conosco, Deus que está sempre estendendo a Tua mão de companhia, de parceria para estarmos juntos, ó Deus, e nós Te louvamos por isso. Nós Te louvamos, ó Deus, e Te adoramos, porque o Teu amor é tão profundo e belo, o Teu amor não tem palavras para que seja externado de tal modo o nosso coração deseja. Mas o próprio Paulo diz que o amor nos constrange, o Teu amor nos constrange. É verdade, Senhor, a gente se sente a grandeza do Teu amor junto com as nossas emoções de gratidão, emoções, ó Deus, de devoção, emoção que traz, ó Deus, a alegria do Espírito Santo de sabermos que em Cristo, verdadeiramente, nós somos mais do que vencedores, saber que em Cristo nós somos libertos, saber que em Cristo os nossos pecados foram perdoados, saber que em Cristo Ele nos dá sempre a oportunidade de sermos a sua igreja. E é esse desejo, Senhor, como igreja agora, que nós queremos orar pedindo que o Senhor abençoe a palavra que vai ser ministrada, abençoe, ó Deus, a leitura dos textos e que esses textos possam gerar em nós vida, desafios, esperança, fé
e a busca sempre de te agradar, fazer a tua vontade prevalecer sobre as nossas próprias vontades. Nós pedimos assim, ó Deus, confiados no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidá-lo então à leitura do texto da Palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, do verso 26 ao verso 29, que diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Que o Senhor abençoe a palavra que foi lida para a nossa edificação. Irmãos, nós estamos no último domingo do mês de agosto. Nós estamos terminando uma sequência de mensagens que teve como tema Antigo Testamento, lições do passado tão presentes. E nós vimos vários assuntos que estão ligados a pecados estruturais e, portanto, pecados que estão ligados entre diversos pecados e que estão associados ao indivíduo, à sociedade, à cultura, à história. E tudo isso, então, traz uma grande dificuldade de combatê-los e de fazer com que a igreja prevaleça sobre essas realidades. Por isso é importante nós olharmos para essas realidades e verificarmos o quão importante é nós termos uma avaliação melhor da nossa vida espiritual diante de Deus. Nós falamos sobre violência, pobreza e outros assuntos importantes que tratam dessa dinâmica que acontecem há tanto tempo atrás, registrados lá no Antigo Testamento, e que nós vimos por passagens bíblicas, contextos que nos levam a compreender a importância de nós refletirmos e reagirmos a uma realidade que acontece em nosso meio. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre Antigo Testamento, lições do passado tão presentes, falando sobre ecologia, um assunto muito importante, muito atual e que também é uma realidade que reflete no passado e nós assim podemos olhar para trás e olhar para o nosso presente também. Esse texto que nós lemos em Gênesis capítulo 1 é um texto belíssimo, é uma narrativa poética. Os primeiros capítulos do livro de Gênesis são uma narrativa poética, por isso que às vezes o texto até dá uma poesia em português, mas não é tão referente por causa da tradução, mas é um texto belo, é um texto singelo, é um texto que leva de um modo leve a compreender a grandeza de Deus, os prodígios de Deus e os interesses de Deus, a vontade de Deus. Isso é importante nós olharmos então para Gênesis. E o texto fala então da criação do homem, e o texto mais adiante fala que tudo que Deus fez é bom. Então Deus criou a natureza, e nós podemos usar a expressão criação. Deus fez toda a criação, toda a natureza, animais, peixes, aves, toda a natureza que nós temos, né? E esse significado profundo de saber que Deus constrói toda uma realidade para que nós, criação de Deus também, estejamos prontos a viver essa realidade. Mas se nós olhamos para a natureza hoje, para a ecologia, nós percebemos que há graves problemas muito sérios, como é falado sobre temperaturas, sobre queimadas, sobre realidades que acontecem ao nosso redor, sobre reciclagem, sobre falta de água, sobre calor excessivo, poluição.
tantos e tantos assuntos que são presentes e fazem parte da nossa existência, da nossa vida e, portanto, faz parte da reflexão cristã, como um texto belo como esse que nós temos. Nesse texto que nós lemos em Gênesis, capítulo 1, nós podemos perceber, como diz a teologia reformada, um mandato cultural, né? O calvinismo coloca isso, a igreja reformada coloca que houve um mandato de Deus, e esse mandato de Deus vai se expandir na questão espiritual, porque Deus fez algo sagrado, a natureza, a criação é algo sagrado, não como a nova era vê, né, que a natureza, a terra é a nossa mãe, né, como uma entidade, evidentemente que não essa é a proposta de Deus, mas a manutenção da natureza, da criação é feita pelo próprio Senhor. A Bíblia coloca isso em vários textos, a realidade de que o Espírito Santo, por exemplo, é aquele que alimenta os animais no campo. O salmista diz assim, e é muito importante nós termos essa visão de que Deus criou tudo e tudo foi criado muito bem, muito bom, algo precioso aos olhos de Deus. E, inclusive, nós fazemos parte dessa criação. Mas quando nós falamos de pecados estruturais, nós precisamos compreender algumas realidades. Primeiro, é sempre dito que o ser humano é o apogeu da criação e nós precisamos ser mais humildes e compreender que nós fazemos parte da criação e não quer dizer que nós somos mais importantes no sentido de que temos o direito de destruir as coisas. E muitas vezes nós ouvimos de cristãos um discurso de ordem. Não, nós temos que dominar as coisas e subjugar. Evidente, o texto é traduzido com este termo de domínio e subjugação. Mas os textos, quando são usados no hebraico, nesse texto de Gênesis, tem o sentido de alguém que é um zelador, alguém que cuida, alguém que dá prosseguimento a uma ordenança do que foi feito por Deus. Por isso, nós entendemos isso como um mandato cultural, porque o homem é chamado culturalmente a participar do seu contexto, espiritualmente, porque tudo que Deus fez tem um significado sagrado, porque foi Deus que fez, e também o sentido do outro, comunitário, porque nós não fomos criados sem os outros. E esses outros, além do ser humano, né, o outro, no sentido de nossa espécie, também o outro de outras espécies, né? Animais, vegetais, aves, peixes. Nós temos uma responsabilidade por Deus nesse mandato cultural. Dominai e subjugai é um sentido de ordenança de Deus para que nós cuidemos do quê? É muito interessante que nessa visão poética e linda que o texto dá, é cuidar deste jardim que Deus fez. Se você olhar para o texto de Gênesis capítulo 2, verso 8, diz assim: Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, ali colocou o homem que formara. Gênesis 2,15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Veja então que o texto se estende e se completa e se explica. Deus fez um jardim. Por que a Bíblia usa esse termo? Por que o Espírito Santo usa esse termo? Para nós, hoje, na atualidade, a figura de um jardim é muito simples. Geralmente as casas têm um jardim. Mas na época que foi escrito o Pentateuco, o jardim só tinha o rei, aquele que domina, aquele que tem todo o poder. Por isso, quando a Bíblia fala de jardim, está dizendo que há uma autoridade que está reinando naquele lugar, e essa autoridade é o próprio Deus. Que coisa maravilhosa e bendita! A poesia se junta à teologia e faz uma abrangência, uma abordagem tão linda e maravilhosa que nós podemos ver em Gênesis através da criação que Deus faz de todas as coisas, inclusive de nós também. E essa perspectiva de um jardim, se você lembrar de Nabucodonosor, dos jardins suspensos da Babilônia, que até hoje é considerado das obras maravilhosas do passado, né? Assim também outras características de reis
Se você vai em alguns lugares da Europa, por exemplo, existem jardins em palácios que são lindíssimos, maravilhosos, para mostrar que de algum modo aquelas pessoas não somente tinham domínio de um poder político, social, mas também cuidavam de uma questão estética, da beleza. Por isso, quando Deus fala de um jardim, está falando também do belo, da beleza, daquilo que Ele criou, que é tão maravilhoso, que nos extasia quando nós olhamos para a natureza e verificamos o poder de Deus e percebemos o próprio Criador, porque nossa teologia explica que a revelação natural de Deus, em primeiro lugar, se apresenta na própria natureza. Os céus declaram a glória de Deus. E por isso, quando nós olhamos para o que Deus criou, nós podemos perceber que alguém fez isto e como Ele é maravilhoso, como Ele é belo e como Ele é singelo e maravilhoso em mostrar as grandezas que a criação e a natureza tem e faz e nos extasia, deixa o nosso coração tão feliz de ver a glória de Deus se apresentar assim. Mas o jardim, então, também fazia parte de um palácio, isso tanto no mundo mais contemporâneo, nos castelos, olhando para os séculos passados, mas há muito tempo atrás, como eu falei, da Babilônia, de outros povos próximos de Israel e outros povos mais distantes, era muito comum o rei ter um jardim. E nesse sentido, este jardim tem um significado do domínio de Deus. Deus tem um jardim porque Ele não precisa, como Ele próprio disse aos homens, eu não preciso morar em casas habitadas por humanos, feitas por humanos, porque Deus não precisa de templos, porque nessa visão, nessa construção de Gênesis, o jardim, o templo de Deus é a própria natureza. A própria natureza, a própria criação é esse lugar de onde Deus é adorado, glorificado, onde a natureza expõe e expressa também da sua forma e da sua expressão de ser a glória de Deus entre nós. Então, quando eu vejo as flores, quando eu vejo os animais, quando eu vejo as plantas, o céu, quando eu vejo todas as coisas maravilhosas das paisagens, da natureza, eu posso verificar o poder de Deus, a grandeza de Deus e que nós estamos num grande templo, onde nós adoramos a Deus, porque Ele não precisa dos nossos templos, mas Ele precisa sim que nós sejamos templo do Espírito Santo para glorificar e para ser continuidade da apresentação desse Deus. Nesse momento que nós estamos falando de Gênesis, a natureza é uma natureza amiga, é uma natureza que foi criada como tudo bom, tudo corre bem. Nós estamos no habitat, no ambiente correto, tranquilos e habitando este Éden, esse jardim onde se manifesta de um modo especial a presença de Deus. Isso é fabuloso, isso é fantástico, porque nós fazemos parte dessa natureza e Deus ama tudo que Ele criou e quer que nós, seres humanos, tenhamos esse mandato de continuar a ser imagem e semelhança dEle, a criar, a cuidar desse jardim, a de estender também a nossa imagem e semelhança, fazendo a nossa extensão de criação, de continuidade da criação de Deus em nós e através de nós. Isso é fabuloso, isso é maravilhoso. Isso mostra o quanto a visão ecológica, a visão da natureza, a criação de Deus é fundamental e é amor de Deus por nós e o amor de Deus também pela própria criação. Tudo vai bem, tudo se encaixa. Não há nenhuma questão nesses primeiros capítulos de Gênesis de problema. Nós e a natureza nos damos muito bem, porque ela foi criada perfeita e tudo que Deus fez é belo, é bom, é perfeito. Mas acontece um grave problema. O pecado é uma consequência cósmica, é o que a Bíblia coloca para nós.
Nós temos uma tendência a olhar o pecado sempre como uma condição do ser, do indivíduo, do ser humano, mas o pecado é uma questão que traz consequências em tudo que Deus criou para a nossa vida e o que Deus delegou para nós. Nós tínhamos atributos, um mandato cultural, como eu disse agora há pouco, para exercer uma ação de presidir, de cuidar, de administrar as coisas de Deus, mas todo esse domínio que devia ser feito perfeito por nós, todo esse subjugar no sentido de cuidar como Deus coloca, nós começamos a ter a realidade de que o pecado contamina tudo e todos. Não há nada que foge da realidade da criação e traz consequências do nosso pecado, do pecado de Adão e Eva. Nós podemos perceber isso em Gênesis 3, versículo 18 e 19, diz assim: ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. É interessante que nós usamos muito esse texto, né? Dizendo, você é pó e ao pó voltará, porque Deus está dizendo, olha, você não é muito diferente da realidade toda que eu criei, você também é da mesma essência, da mesma natureza, você faz parte desse planeta, mas nós vivemos hoje no pecado como se o planeta Terra fosse o nosso inimigo, como se a natureza fosse o nosso inimigo. E o pecado gerou a inimizade entre a criação e a criatura. Nós percebemos que a destruição, que há uma luta contínua de sobrevivência na natureza. Basta você ver os animais, as plantas, os vírus, os insetos, tudo busca a sua sobrevivência, assim como o ser humano. Nós hoje temos uma tecnologia, vivemos num mundo moderno, contemporâneo, com muitos avanços, mas você sabe como era difícil viver no passado. O ser humano vivia em tendas, em cavernas, em situações terríveis, lutando contra a natureza, lutando para sobreviver. E realmente, por sua inteligência, por ser imagem e semelhança de Deus, conseguiu prevalecer em muitas circunstâncias, em muitos contextos difíceis, né? No frio, no calor, no meio da selva, no meio do deserto, o homem realmente conseguiu se adaptar, mas foi e continua sendo uma luta contínua. Não é à toa que grande parte da população do mundo quer morar em cidades. Cidades são boas? Nem sempre, mas sempre são melhores do que sobreviver no meio de uma floresta, de um lugar ermo, de um lugar onde você tem que lutar pela sua sobrevivência. É muito mais fácil você ir num supermercado, comprar o seu alimento, do que você ter que arar a terra e ter que procurar o alimento em algum lugar que exista, né? Eu estava vendo uma biografia de um missionário brasileiro, né, que trabalhou na Amazônia, e ele fala, né, existe uma visão idílica, romântica, que acha que você entra na floresta e vai achar tudo que você precisa. Ele falou assim, vocês não sabem, mas tem gente que morre de fome no meio da floresta, porque não acha o que comer e às vezes não acha água suficiente para beber. Então é muito difícil, não é simples. Os índios que vivem há milênios nessa região sabem como conviver e como tirar a subsistência das coisas às quais ele vive, mas foi um trabalho de aprendizado, de luta, algo que o mandato cultural agora é um ato reverso. A natureza está contra nós, então nós lutamos contra ela. E por isso também há um certo desprezo do ser humano para com a natureza. E a gente vê isso que quando há cobiça, a ignorância, a destruição, o ser humano não tem nenhum limite em destruir, em matar os animais, às vezes apenas por prazer, às vezes uma coisa tão terrível, tão tétrica, tão destruidora, que nós às vezes não temos nem como imaginar que passa na mente humana esse tipo de destruição.
Mas parece que é exatamente isso. O ser humano tem que prevalecer sobre o que a natureza está lutando contra mim para eu mostrar que eu a domino. Este ato de ignorância, esse ato de cobiça, essa destruição, são frutos do pecado humano que nos habita. Isaías, capítulo 24, verso 3 a 6, diz assim: a terra será completamente arrasada e totalmente saqueada. Quem falou esta palavra foi o Senhor. A terra seca-se e murcha, o mundo definha e murcha. Definhem os nobres da terra. A terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram as leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra e seu povo é culpado. Por isso, os habitantes da terra são consumidos pelo fogo, ao ponto de sobrarem pouquíssimos. É exatamente o que nós acabamos de falar. A terra, o cosmos, a realidade toda da criação está ligada ao ser humano. E quando o ser humano peca, essa realidade de destruição acontece na natureza e no ser humano, e ambos lutando entre si nessa luta de sobrevivência. Mas por que isso aconteceu? O texto de Isaías diz: porque desobedeceram as leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Que aliança eterna é essa? Uma delas é a aliança que foi feita no Éden, quando Deus dá um mandato para o homem: dominai e exercei uma ação de cultivo, de cuidado sobre toda a criação, sobre o jardim que eu lhe dei. Esse é um sentido maravilhoso e bendito, mas mostra que o ser humano se afastou da sua aliança com Deus, desobedeceu, e isso traz graves consequências para as nossas vidas. Isaías 27, verso 2 e 3 diz assim: naquele dia, cantem sobre a vinha frutífera, eu, Senhor, sou seu vigia, régua constantemente e a protejo dia e noite para impedir que lhe façam dano. Verso 11 ainda, eu li o 2 e o 3, agora o verso 11. Quando os seus ramos estão secos e quebram-se, as mulheres fazem fogo com eles, pois esse é um povo sem entendimento. Por isso aquele que o fez não tem compaixão dele, aquele que o formou não lhe mostra misericórdia. É um povo sem entendimento. Por que o texto está dizendo? Porque as mulheres juntam os fechos e põem fogo para queimar. Isso se chama queimada. Já há muito tempo o ser humano queima a terra, as suas colheitas ou plantações que já deram frutos, e para que a terra fique pronta para outro cultivo, põe fogo. E você tem visto isso em Goiás, na Amazônia, no Cerrado, em tantos lugares do Brasil, para não falar do mundo. Nós percebemos que a mesma ignorância, o mesmo ato de destruição e de não sentir que isso é um ato destrutivo para mim mesmo, porque polui o ar, destrói, né? Não sei se você viu a notícia agora recentemente, na Amazônia, a quantidade de pessoas que foram medicadas ou foram hospitalizadas por causa das queimadas, por causa da poluição no ar. Eu lembro uma vez que eu fui visitar uma cidade no interior de São Paulo, e é uma cidade que tem muitos canaviais, né? E chega uma época, já estão mudando esse roteiro nessas canaviais, mas era exatamente isso. Os canaviais já tinham sido cortados, então ficam só os tocos, aí põe fogo em tudo. E eu lembro que eu estava indo de ônibus, e chegando próximo da estação rodoviária, você não via parte da cidade, estava poluição, e era terrível, aquele ar seco, sol quente, e você não tem como respirar. E eu penso o quanto é importante nós, como cristãos, termos uma visão clara de que nós não estamos cuidando do jardim do Senhor. Colocam fogo, quebram os ramos secos, e diz o texto no verso 11, e fazem porque é um povo sem entendimento. Será que nós não devemos ter entendimento da glória de Deus, na sua natureza? Nós não devemos ser e ter uma posição ecológica simplesmente porque é um fato, porque é necessário, mas porque também eu glorifico a Deus através de ver a criação a qual Ele fez.
Como eu falei, dentro da visão de que o pecado traz uma consequência cósmica, no sentido de que toda a natureza, então, está contaminada, está prejudicada, está limitada por causa do pecado humano, nós também temos que entender que a obra de redenção de Jesus Cristo é uma redenção cósmica. Jesus não quer apenas estender salvação para nós, Ele quer estender salvação também para tudo que Ele criou. É uma reivindicação. Jesus traz novamente para si o poder, o domínio e a certeza de que tudo que Ele criou está novamente sobre o seu senhorio. Por isso que a Bíblia anuncia o reino de Deus. O reino de Deus não é apenas a igreja faz parte do reino de Deus, mas o reino de Deus é um reino cósmico. E vi novo céu e nova terra é uma redenção de tudo e de todos, nesse sentido de que há uma expressão para mim, indivíduo, para a igreja, como coletivo, como comunidade, mas também para toda a criação do Senhor. 1 Coríntios 15, 45, esse belo texto maravilhoso, apresenta Jesus como o novo Adão, como o segundo Adão. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Ou seja, o primeiro Adão, já na sua limitação, na sua derrocada, na sua derrota por causa do pecado, mas agora Cristo é esse espírito vivificante. É interessante que Cristo é anunciado como este novo Adão. Ou seja, por que há essa ligação do Adão primeiro, o velho Adão, ou Adão pecador? Porque novamente agora Cristo está restaurando, está reconstituindo, está resgatando aquilo que Ele criou. Deus não tem o desejo de que nada permaneça embaixo da maldição do pecado. Deus tem o desejo de uma redenção total, para que a sua glória continue a ser expressão em tudo que Ele fez, e assim Ele volte a dizer nessa redenção: tudo que eu criei muito bom, tudo perfeito e tudo para a sua glória e o seu poder. Colossenses capítulo 1, verso 15 a 20 diz assim: Ele, Jesus, é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. O texto por si só se explica, mas muitas vezes o crente não tem a visão de que a redenção e o apogeu do domínio de Cristo é essa expressão de uma natureza liberta para viver plenitude com aqueles que assim o querem. Desse modo, a igreja de Jesus, como diz o texto de Colossenses. O texto de Efésios, capítulo 1, verso 20 e 21 diz: esse poder ele exerceu, Deus exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Poder e domínio, interessante isso, porque do mesmo modo como Deus delegou, o homem presidir, a humanidade presidir, cuidar, administrar a criação, o jardim que Deus nos deu, do mesmo
do mesmo sentido que Deus fala deste domínio, também agora fala deste Adão, voltando a ter um apogeu, uma plenitude, o poder e o domínio sobre todas as coisas. Cristo resgata esse mandato para si e traz a redenção como uma expressão para que a gente saiba que um dia, na plenitude, Deus colocará novamente toda a criação na sua ordem e naquilo que é a proposta, e dando ainda muito mais possivelmente do que nós imaginamos. Por quê? Porque Romanos capítulo 8, verso 19 e 23, não fala assim, porque os homens esperam a grande expectativa de Deus. Olha que interessante o que o texto diz, Romanos 8, 19 e 23. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão. Olha que interessante. Deus está dizendo que a redenção nossa, que Ele fez na cruz do Calvário, que a sua ressurreição traz a possibilidade futura e plena de que a natureza geme, pede para que seja liberta dessa escravidão. Escravidão do quê? Do meu pecado. Escravidão do nosso pecado, das consequências do nosso pecado. A natureza geme e deseja isso. Diz o texto ainda, em Romanos, sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Então veja que interessante, o texto de Romanos, Paulo liga a nossa redenção à redenção da natureza a qual foi criada por Deus. Há uma palavra profética e bela que Deus coloca no livro de Joel para nós. Joel 2, verso 21 a 24. Não tenha medo, a terra, regozije-se e alegre-se, o Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes. As árvores estão dando seus frutos, a figueira e a videira ficam carregadas. Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, no seu Deus, pois Ele lhe dará as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono, as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Que maravilha, uma palavra profética de Joel. Uma palavra profética não só para o povo de Sião, não só para o povo de Israel, não só para a igreja no Antigo Testamento, mas para nós também, no significado de que a natureza também é tratada, cuidada e abençoada nessa visão escatológica que o Senhor coloca para nós. Portanto, há vários momentos que Paulo usa a expressão oikonomos, né, que vem da palavra oikos, que é a palavra casa em grego, né? Oikonomos é a palavra que vai dar origem à palavra economia e também a palavra ecologia e assim também a palavra ecumenismo, né, que é uma restrição ao olhar o ecumenismo só como uma expressão de religiões que conversam entre si, mas a visão do oikomenes é a visão de que todos moram embaixo da mesma casa e, portanto, todos nós temos uma grande responsabilidade de cuidar dessa casa que Deus nos deu. Deus nos deu este amparo, Deus nos deu esse mandato, Deus nos outorgou esse oikonomes, de eu administrar, de eu cuidar, de eu ter o domínio para abençoar os outros e para que através desse domínio e esse subjugar, eu presido, eu administro, eu cuido e eu louvo ao Senhor assim, servindo a Deus. Por isso é um ato de serviço. Irmãos, esse mandato cultural, esse mandato não foi extinto, não foi extinguido.
eu e você temos uma responsabilidade com os jardins de Deus. Eu e você temos uma responsabilidade com as coisas de Deus. Nós devemos amar a Deus desse modo e fazê-lo, esse oikonomos, essa mordomia, eu ser esse mordomo, como a Bíblia mostra, o servo, né? Como várias parábolas de Jesus, mostra que o servo tem um ato de respeito ao seu Senhor se ele cuida e serve ao seu Senhor da maneira correta. E, portanto, quando nós nos omitimos em relação à criação, nós estamos fazendo como aquele servo que enterra o seu talento, enterra o dinheiro que foi lhe dado para ser administrado pelo Senhor. Deus nos deu essa terra, Deus nos deu a natureza, Deus nos deu as coisas que Ele criou para que nós cuidemos dela e tenhamos também os mesmos interesses que o Senhor tem. Portanto, dar continuidade a esse mandato cultural é um ato de obediência a Deus. Se eu e você queremos obedecer a Deus, nós precisamos olhar para a criação como um ato de algo que é precioso, bendito, porque Deus fez tudo muito bom e deseja que essa natureza faça parte da nossa vida, para a nossa sobrevivência, evidente, mas também para, conforme diz o salmista e outros textos, para glorificar e adorar ao Senhor. Ato de obediência, eu ser um servo prestativo, um servo que faz a vontade de Deus prevalecer. Outra questão importante para a gente verificar essa condição, amar a Deus também é amar a sua criação, porque Ele ama a sua criação. Então eu obedeço a Deus, eu amo a Deus e eu externo isso da maneira como eu cuido da natureza, da criação de Deus. E também cuidar do jardim de Deus é um ato escatológico, é um ato de esperança, é um ato de fé. Quando eu planto uma árvore, quando eu cuido do jardim, quando eu cuido da reciclagem, quando eu cuido da água, quando eu cuido das coisas, né? Eu não vou ficar aqui falando das coisas ecológicas que nós podemos fazer, porque isso também, como eu tenho dito nas outras mensagens, é um ato criativo do Espírito Santo. Como eu, indivíduo, posso me comprometer e fazer, e como nós, coletivamente, como igreja, podemos fazer essa expressão de uma visão escatológica, de esperança e fé. O Senhor reina, o Senhor é Deus acima de tudo e de todos, acima do meu pecado, e Deus há de prevalecer de modo que a redenção um dia traga libertação para toda a criação, como trará a todos nós em Cristo Jesus. Cuidar da criação é evangelho, é boas novas. Há várias ações que os crentes podem fazer através da criação. Podemos fazer mudas de plantas e colocar uma mensagem evangelística, podemos dar um presente da natureza para alguém, podemos convidar outros para também cuidar dos seus jardins, podemos fazer isso como um ato amoroso, diaconal, de bênção, para que as pessoas percebam que a grandeza de Deus também se expressa nisso. Portanto, a evangelização não é um ato simples apenas de falar, mas é um ato também de demonstrar. E hoje, no mundo que nós vivemos, na situação que nós temos, nós não podemos pensar em ecologia apenas na questão de que nós temos descendentes, temos pessoas das nossas famílias, como serão os nossos filhos, netos e a família deles. É evidente que isso é problema, mas nós devemos fazer isso numa compreensão teológica, numa compreensão bíblica, na profundidade de amar a Deus, de obedecer e também ter um ato escatológico e um ato de anunciar as boas novas do Evangelho através do cuidar da criação. Quando eu cuido da criação, eu amo a Deus. Quando eu cuido da criação, eu tenho uma palavra de esperança e fé. Quando eu cuido da criação, eu tenho a vontade e o desejo de viver já a redenção de Deus para mim e para a natureza. Que o Senhor possa trazer essa visão ao seu coração. Que o Senhor nos dê criatividade para agir de um modo abençoador. É lógico que nós não podemos fazer muitas coisas, nós podemos fazer coisas que estão ao nosso redor, coisas que estão à nossa possibilidade, na visão
oikonomis, como servos, como administradores, como capatazes de Deus, como jardineiros de Deus. Podemos fazer tantas coisas. Podemos ter posições políticas, inclusive. Podemos ter manifestações claras de que nós somos contrários à destruição da natureza, como governantes atuais estão fazendo. Isso é diabólico, isso não provém de Deus, não é a vontade do Senhor que isso aconteça. A destruição das florestas trazem consequências na temperatura e na poluição aqui em São Paulo, no mundo e onde nós estivermos. As florestas da África, as florestas de outros lugares, os peixes que estão contaminados pelo plástico, a maneira como nós vivemos a nossa vida dá a realidade de como nós amamos a Deus. E por isso esse assunto é um assunto que fazia parte do passado da humanidade através do jardim de Deus lá no Éden e que se transforma através do pecado. Mas ainda hoje é extremamente atual e mais do que nunca, eu e você devemos amar Jesus, mostrando ao mundo que Ele também é Deus Criador e ama a sua criação. Que Deus te abençoe e te dê essa porção da graça e não desanime, fortaleça a sua visão. Podemos juntar nossas visões, podemos trabalhar juntos para a honra e glória do Senhor, que o Senhor nos anime, nos fortaleça, nos dê discernimento, nos dê sabedoria para agir com a visão de que Deus deseja que a sua criação continue a fazer como o salmista diz. A criação manifesta a glória do Senhor. Que Deus te abençoe assim. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glórias proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu quero estar de joelhos entre os santos, a mais humilde vera adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amados irmãos, nós queremos esse momento de culto, quando nos reunimos, ainda que virtualmente, para adorar o Senhor, ter um momento de clamor. Nós queremos clamar pela vida do Jair. Como igreja, juntos agora, todos nós. Eu sei que os irmãos têm orado por ele,
sei que tem clamado pela vida dele, mas nós vamos fazer agora como igreja juntos, pedindo para que o Senhor coloque mão de poder e graça sobre a vida dele. Eu quero convidá-lo então, junte-se a quem está ao seu redor, se você quiser orar junto comigo, clamando, em voz alta, fique à vontade. Você quer orar em pé, quer orar de joelhos, fique à vontade. Nós vamos clamar agora em nome de Jesus, para que o Senhor liberte o teu servo para uma saúde física e espiritual esteja o mais brevemente possível entre nós. Vamos clamar assim. Pai amado, nós clamamos em nome de Jesus pela vida, Deus, do teu servo. Senhor, em nome de Jesus, concede graça, concede superação, concede a cura necessária, Senhor. Nós desejamos, ó Deus, que a tua presença o visite agora, em nome de Jesus, Senhor, dando libertação, dando vida. O teu servo precisa de ti, Senhor. Somente o Senhor é refúgio bem presente para as nossas almas, para as nossas vidas. O nosso desejo, Senhor, como comunidade, como igreja, onde o teu servo é membro, é parte integrante, é membro nosso também, porque somos parte do mesmo corpo. Nós queremos, ó Deus, tê-lo novamente no nosso convívio, embaixo da tua mão poderosa, Senhor. Liberta o teu servo, cura dessa enfermidade, Senhor, dá superação, ó Deus, alívio, Senhor. Leva, Senhor, a tua presença aonde ele está, para a honra e glória do teu nome. É o clamor, é o desejo, Senhor. A tua igreja clama pela vida do teu servo, Senhor, pedindo que ele possa ser liberto, curado e restaurado para a honra e glória do teu nome, Senhor. É o nosso desejo, é a nossa oração, Senhor, que o fazemos em Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amados irmãos, que o Senhor te conceda uma semana repleta da sua graça, da sua presença, do amor de Deus sobre nós de modo muito especial. Recebei a bênção. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração em Cristo Jesus e que as bênçãos e as consolações estejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém.